Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Bora lá? A ti, Senhor, toda a glória. A ti, Senhor, toda a glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Deus Todo-Poderoso. Aquele que foi, aquele que é e que há de vir. Maravilhoso é o Senhor. O único digno de ser exaltado, o único digno de ser louvado, o único encontrado digno de abrir os selos, de ser herdeiro de todas as coisas da terra. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor, Pai, por tua fidelidade, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua justiça. Maravilhoso é o Senhor, Pai. E obrigado porque o Senhor nos ouve. O Senhor cuida de nós. Manifesta o seu amor sobre nós. O Senhor tem nos guardado, nos livrado de tantas coisas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Venha com teu reino, Pai, sobre as nossas vidas, para que possamos já nessa terra começar a entender e desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Dai-nos, Senhor, coragem. Dai-nos, Senhor, ousadia. Dai-nos, Senhor, sabedoria. Dai-nos, Senhor, conhecimento, discernimento de espírito, para que possamos viver esses dias, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Não nos deixe, Senhor, fora dos teus propósitos. Não nos deixe fora dos seus planos. Não nos deixe de fora, Pai, de tudo que o Senhor tem planejado para esses dias. Dai-nos, Senhor, visão de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Espírito Santo, te peço, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações, que a gente possa aprender com essa leitura, que a gente possa aprender com Daniel a não temer, Pai, a enfrentar a morte por ti, a não ter medo da morte com a certeza de que o Senhor é por nós. Louvado e exaltado seja teu nome. Ministre aos nossos corações. Senhor, te peço pela nossa nação. Ah, Deus, como te peço pela nossa nação. Vem derramar o teu Espírito, Pai, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Para que haja realmente um despertar, um clamor, uma sede, uma busca, Senhor. Para que as pessoas possam entender que sem clamor, sem essa busca, sem arrependimento, sem avivamento, Pai. E que o Senhor vai derramar o teu Espírito sobre os seus filhos maduros. Mas para isso é necessário ter uma igreja madura, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. E começa a despertar a sua igreja para as coisas que o Senhor tem preparado para ela. Seja com os nossos governantes, com os nossos líderes. Esteja abençoando aqueles que estão ali na frente, Senhor, enfrentando o sistema. Que o seu amor, a sua graça e a sua justiça seja sobre todos eles. Mas que eles também, mesmo no fronte de luta, venham a ser despertados e entender, Pai, que não tem nada maior do que a sua vontade. E quando a sua mão pesar, não tem o que fazer, a não ser clamarmos a Ti, nos prostrarmos diante de Ti e estarmos totalmente entregues na Tua mão. Precisamos, Senhor, aprender a orar a Tua vontade, a orar o Teu querer, a orar todos os dias, assim como a gente vai ver agora em Daniel, que foi preso por estar orando.
Senhor, tem misericórdia. Nossa fé é tão pequena. Capacita, Senhor. Nos enche, Deus, da tua vontade. Nos enche, Senhor, da tua esperança. Traga paz para Jerusalém, Senhor. Traga paz para aquele povo. Que o Senhor também quebrante aqueles corações. Que aquela nação seja restaurada para que todas as outras nações vejam Cristo nela. Faça a sua vontade naquele lugar, Pai. Nos mostre, continue nos mostrando os sinais da sua volta. E para que aquele povo reconheça Jesus como o Messias, enche aquele lugar com o teu Espírito Santo. Comece a haver uma transformação vinda de dentro para fora e não de fora para dentro, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, para que as pessoas possam ver que é Cristo movendo no meio daquele povo e não uma influência vinda de fora, Senhor. A tua palavra fala que eles são os remanescentes. Paulo fala, imagina quando a glória chegar naquele local, como vai ser as nações. Oh, Deus, louvado e exaltado seja teu nome. Nós aguardamos a sua volta, Jesus. Nós aguardamos a tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e principalmente nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós. Tudo que façamos seja para a glória do teu santo nome, Pai. Que a sua misericórdia venha sobre nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Deus. E não sabemos mais viver sem a tua presença. Abençoa a vida de cada um aqui presente, Senhor. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas enfermidades, as suas dificuldades. O Senhor venha estar derramando das suas bênçãos, da sua cura sobre a vida de cada um, conforme o desejo, Pai, do teu coração. Te peço também, Senhor, por aqueles que um dia estiveram aqui, esteja despertando-os, que o Senhor esteja incomodando seus corações, para que eles voltem a buscar ao Senhor, para que eles voltem para os seus caminhos. Não precisa exatamente estar aqui, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Que as desculpas, Pai, caiam por terra, que possamos aprender a governar, Senhor, os nossos corpos, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo Daniel. E a gente viu, então, que agora Babilônia não pertence mais à Babilônia. Ela foi tomada pelo rei Dario. E agora Daniel tem um novo reinado, né? A gente vê Daniel já velho, com seus mais de 80 anos, o mestre dos magos. E a gente, no último capítulo de ontem, a gente viu como é importante muitas vezes ter ousadia e sabedoria diante de uma liderança que muitas vezes quer ser orgulhosa, estar sempre acima, assim, né? Se mostrar acima de nós. E a gente viu Daniel com sabedoria, com ousadia, com coragem, de repreender aquela liderança. E esses dias eu estava ouvindo, agora eu não vou lembrar de quem, não sei nem se foi na mensagem que eu vi domingo, mas falando sobre isso, que muitas vezes precisamos confrontar na palavra a nossa liderança. Não, foi num vídeo que eu estava vendo.
de um pastor que estava pregando, e aquele pastor da presbiteriana, acho que é o Nicodemos, não é? Que é de lá. E ele dando um testemunho de que ele estava pregando e ele deu uma informação errada. Ele falou que a cidade da onde vinha Quetura, mulher de Moisés, que agora me fugiu o nome da cidade também, que ele era descendente de Ismael, que ele era conhecedor da palavra, conhecia o Deus único, porque ele era descendente da tribo de Ismael. E ele deu essa informação que ele ouviu em algum lugar. E aí um jovem chegou, pastor, o senhor cometeu um erro. E ele humildemente falou, não, isso aí eu cometo sempre. Mas o que foi? Onde foi que eu errei? Aí ele falou que a tribo, na verdade, ela é descendente da segunda mulher de Abraão. Acredito que todos saibam, depois que Sara morreu, Abraão teve uma outra esposa, e essa outra esposa teve 6 filhos. E essa tribo é descendente de um desses filhos de Abraão. E ele ficou assim, cara, que legal, né? No outro culto, quando ele foi pregar, ele teve que pedir desculpa para a igreja por ter dado uma informação errada. E ele falou assim, e isso é muito bom quando alguém te corrige, porque significa, além da pessoa estar prestando atenção, a pessoa conhece. Então não podemos ser donos da verdade, né? Precisamos ter, voltando para Daniel, a ousadia de muitas vezes corrigir uma liderança, corrigir alguém. Esses dias eu fiz isso também com um pastor, ele deu uma informação assim também errada sobre Jacó, e depois que acabou o culto, a gente chegou, pastor, o senhor errou assim, assim, assim. Na verdade, na Bíblia tá assim, assim, assim. Ele, é mesmo? Caraca. Tipo assim, errei feio, né? Mas precisamos, porque somos todos humanos e passíveis de erro, né? Então, que nós tenhamos essa ousadia de Daniel, assim como os discípulos também tinham ousadia e coragem. Então, vamos para Daniel 6. Eu achei muito massa, eu achei aqui um mapa mental, né, que a gente pode chamar assim, que divide Daniel 6 em 6 partes. De quem foi Dario, o plano para prejudicar Daniel. Daniel ora diante a perseguição. Daniel é lançado nas covas dos leões. Deus livra Daniel das covas dos leões e os decretos de Dario. Depois eu vou mandar o link para vocês darem uma olhada. É bem interessante um mapa mental sobre isso. Então vamos lá. Daniel. Bom dia, Rose. Daniel. Capítulo 6, versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. A gente já percebeu que essa palavra sátrapas, ela é a função que Daniel tinha, né? Lá nos outros capítulos também os chamavam disso, né? Aqui eu não tenho imediatamente o significado, mas já chamavam Daniel, era algum cargo importante para aquela época. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que... Éder era um funcionário público, né? O chefe da administração da província. Legal. Então, é um dos grandes, né? Os clã, fazia parte do clã. Que tinha poder. Tipo um juiz, né? Era um juiz supremo da província, um desembargador. De Moraes, no caso. Então, vamos lá. É. Os sátrapas
tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade. Olha que legal, Daniel. Então, ele se destaca por sua grande qualidade, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Olha que legal. Então, Daniel se destacando e, de novo, ele sendo escolhido para ser colocado como governador de todo o império, voltando a ter a função que ele já tinha naquela época, né? Isso é bem interessante. Deixa eu ver aqui se tem. Então, não há evidência histórica. Eu estou olhando aqui no mapa, olha que interessante. Não há evidência histórica fora da Bíblia para o reinado de Dario. Então, a gente está vendo aqui sobre Dario. Dario pode ter sido outro nome para Ciro. Daniel, a gente vai ver Daniel 6:28. Dario pode ter sido nomeado por Ciro para governar a Babilônia. E Dario foi quem conquistou a Babilônia, né? Foi o que a gente viu no capítulo anterior. E Cambis, filho de Círio, que governou a Pérsia de 530 a 522. Então a gente tem aqui quem foi Dario e como ele estava preocupado em como governar. Então ele criou um sistema para o seu governo, né? E como Daniel começou a se destacar, ele estava planejando, olha que isso aqui que é interessante, ele estava planejando colocar Daniel à frente do império. Só que lembra que além de Daniel tinha outras pessoas, que a gente vê aqui no começo do versículo 2, e colocou 3 supervisores sobre eles, nos quais um era Daniel. Então a gente tem outros 2 que também poderiam concorrer a esse cargo, afinal, de governador do império, que provavelmente eram persas, ou Medo, né? Versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Como está a nossa vida ao ponto de alguém procurar nos acusar de algo e nada conseguir? Vou trazer uma história que aconteceu esses dias. Então, às vezes até o nosso passado nos acusa, né? E quer nos derrubar. E a gente vê como Daniel sempre esteve diante do Senhor e foi preso jovem ali. Então, ele tinha a busca dele do Senhor e dos seus conhecimentos. A gente pode ter certeza aqui que Daniel era um profundo estudioso das palavras do Senhor, de seus livros, de seus pergaminhos. E aí aconteceu esses dias atrás de uma jovem que se converteu tem pouco tempo, não tem nem 2, 3 anos, mas a conversão dela fez ela mudar totalmente a sua vida, e como ela era uma pessoa pública, ela começou a transformar isso ela começou a usar isso, né? E aí, elas começou medo, legal. E aí ela começou, então, a levar o evangelho e começou a mudar tudo. Então, ela tem umas palavras boas. Então, ela mudou suas roupas, mudou suas vestes, mudou seu comportamento, ela mudou tudo. E ela mostra isso, ela aproveita a sua influência e mostra isso na internet. E esses dias, ela comentou como ela preparava o seu namoro. Ela preparava a casa para receber seu namorado, ela preparava para que eles não ficassem sozinhos em casa. Ela preparava a roupa pensando em estar bonita, mas não sensual.
E ela falou e jogou isso na sua rede social. Cara, acabaram com a menina. Foram buscar todo o passado dela, aonde ela não tinha nada desse pudor, onde ela não tinha nada disso, onde ela se exibia, onde o corpo dela, ela mostrava toda a sua sensualidade, e começaram a acabar com ela mesmo, sabe? A ficar falando mal, o que agora ela fica dando uma dessa de santinha. Então, os próprios seguidores e aquelas pessoas que adoram fazer essas coisas na internet, né? Mas eu gostei muito do posicionamento dela, lógico, chateada por estarem buscando todo o passado dela, mas ela falou assim: hoje eu estou feliz por ter sido cancelada por Cristo. Tipo assim, eu fui cancelada, as pessoas estão deixando de me seguir, as pessoas estão me criticando, por quê? Porque o meu passado me condena, mas o meu futuro, eu estou sendo condenada porque eu estou mostrando que a minha vida mudou por causa de Cristo. E aqui a gente vê aqui de novo Daniel e os caras buscando algo para que acusar Daniel, para jogar Daniel no chão, para que ele não se torne esse governador. E o que eles conseguiram achar? Nada. Então precisamos pensar, depois da nossa vida cristã, depois de salvos, depois de transformados pelo Senhor, se alguém tentar nos derrubar, o que eles vão encontrar? Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos, caraca, algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, a sua vida era tão reta que não vamos encontrar nada para derrubá-lo. Então, vamos pegar algo que vá de frente à lei do Deus que ele serve. Versículo 6. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, sejam atirados na cova dos leões. Olha a mentira aqui, ó. Ele falou que todos concordaram com isso. E Daniel não estava nessa. E o rei, quando ouve que todos concordaram, ele acreditou que Daniel também tinha concordado com isso, né? Vamos lá, cadê? 8. Eles Agora, falaram de um jeito, Éder, que eles combinaram entre eles ali, poucas pessoas, e dá de entender quando o Daniel vai no notário, eles tinham feito a reunião e ele tinha concordado, né? Em fazer isso aí. Aí chega lá, que acho que dá de entender que ele estava na reunião. Eu falei assim, mas por que esse cara tá aqui agora? Vocês fizeram uma coisa, fizeram um pedido, eu faço o decreto, aí aonde que eu não sabia dessa mentira que inventaram sobre ele. não, e o decreto, se você parar para pensar, ele meio que traz a soberba do rei, né? Vamos fazer 30 dias aí que ninguém busque outro Deus, mas que somente o Senhor seja adorado. Então, eles meio que aproveitaram, enganaram o rei falando que todos tinham ouvido, mas também levou o ego do rei para cima, né? E aproveitaram disso, né? Só pela Versículo aprovar não sei, aprovar uma lei imediata ali, no início do governo dele.
Versículo 8. Agora, ó rei, emite o decreto e assine-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Cara, isso aqui me dá algo bem interessante. Então, quando um rei emite um decreto, se esse rei, ele, no caso, vamos deixar Dario assim, que ele foi enganado para emitir esse decreto, né? Mas quando o rei emite um decreto, tecnicamente, ele mesmo, se ele alterar esse decreto, significa que ele não era um cara tão sábio, correto? Significa que esse cara foi enganado, ou então que ele era um rei sem sabedoria para emitir um decreto e depois ter que revogá-lo, né? E aí a gente tem o quê? Vou voltar para o nosso Senhor. Deus, ele emitiu um decreto. Ele não pode revogar, por ser um Deus justo, sábio e conhecedor de todas as coisas. E o decreto que Deus emitiu foi que o homem governe sobre a terra. Que o homem governe sobre a terra. E aqui a gente tem isso, né? Que um rei emitiu um decreto e, segundo as leis, ele não pode revogar. E aí a gente tem, então, Dario aqui sendo enganado, mas o próprio Deus emitindo um decreto em Gênesis 1:26, que governe o homem sobre todas as coisas, menos sobre o próprio homem. E aí a gente fica se perguntando, a gente não, né? Porque eu acredito que aqui nós todos já somos maduros e conhecedores disso. Mas o mundo fica lá. Às vezes eu ouço algum questionamento sobre se Deus é tão poderoso, por que ele não resolve todas as coisas? Se Deus é tão poderoso, por que ele deixou que Satanás caísse e ficasse enganando a população na Terra? Se Deus é tão poderoso, por que ele permite o mal? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Porque como um rei, ele deixou que o homem governasse a Terra. E aí a gente tem algumas provas disso, de que é Deus revoltado muitas vezes com o seu povo, chateado, com a palavra que vocês quiserem encontrar, por sua traição. Ele não vem presencialmente e destrói o povo. Ele permite que outros povos venham e destruam o seu povo. Por quê? Porque ao homem pertence o governo. Não, mas aí você está tirando o poder de Deus. Não, eu estou dando toda a autoridade a ele. Aí quando ele precisa fazer algo, você percebe assim, ó, Israel quando vai para a batalha sem Deus, o que acontece? Eles perdem. Israel quando clama a Deus para que Deus interfira, o que acontece? Mesmo o exército deles sendo minúsculo e não sabendo lutar, eles vencem. Deus interfere. Então, o que eu vejo dessa forma? Eu vejo assim, Deus, rei soberano no seu reino, terceiro céu, cidade celestial, anjos, onde ele governa. E aí ele criou uma província chamada Terra e colocou o homem para governar sobre esta terra. Quando o rei soberano interfere nas batalhas da terra? Quando o rei da terra pede ajuda ao rei soberano. Isso se chama hierarquia. Então, Deus ele é super poderoso, mas ele permitiu que o homem governasse a terra e por isso a gente tem a terra como ela está hoje, né? E aí a gente fica perguntando, Deus, por que Deus permitiu isso? Porque ele deu o governo ao homem. E ele vai alterar as coisas quando o homem fazer o quê? Clamar ao Senhor e buscar ao Senhor verdadeiramente. E aí a gente tem o quê? Dentro de tudo isso, Jesus se tornando homem, vindo da mulher, então sem pecado, para que ele agora possa ser, como homem, segundo o decreto de Deus, governar a terra. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto,
no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele Circula isso aí 3 vezes por dia. e orava, agradecendo ao seu Deus. Isso é um costume do judeu até hoje, né? Vocês estão ligados. Que o judeu dá aquele horário lá em Jerusalém, principalmente a trombeta toca, todos param, todos sabem para onde está o Muro das Lamentações, que é para onde eles viram, né? Se ajoelham e oram. E aí a gente fica reclamando muitas vezes, e a nossa oração antes de dormir é: Senhor, obrigado por esse dia, amém, já está roncando. Uhum. Daniel se colocava diante do Senhor 3 vezes por dia para orar, agradecendo ao seu Deus. E quando ele recebe a lei, ele não fica intimidado. Isso eu acredito que vem com muita sabedoria, né? A gente põe Daniel aí já um senhor, né? Como a gente estava vendo ontem, já um senhor de mais de 80 anos se colocando na posição tipo, cara, eu já vivi toda a minha vida. Você acha que no fim da minha vida eu vou negar ao Deus que me sustentou até aqui? Uma coisa interessante é que muda-se as estruturas, né? Mas não muda o coração. 120 sátrapas, ou podemos dizer 120 prefeitos, 3 presidentes, apenas Daniel não se corrompe. É muito difícil você estar no meio de um, vamos dizer, corja, né? E não se corromper. É muito difícil. E interessante, olha a ousadia de Daniel e a certeza de que Deus é com ele. Ele tem toda uma história. Ele vai na onde? Ele vai no ponto mais alto da sua casa, onde tem janelas. Provavelmente é o local que ele está acostumado a orar. Mas diante desse decreto, a gente tem o costume do quê? De se esconder. Não, já que tem um decreto, vou fazer escondido. Eu estava comentando num dos cursos que eu dei sobre Apocalipse, e eu estava falando, né? Vão ter aqueles que vão gostar, na minha visão de tribulacionista, tem aqueles que vão de frente, que vão para a batalha, que vão levar o evangelho, e tem aqueles que vão se esconder. Normal. Isso é normal em qualquer batalha, em qualquer guerra. E aí eu estava comentando isso porque eu acredito que em um local que a família da Márcia tem, que é uma fazenda no meio do nada, assim, escondido, e Deus me colocou no coração que ali seria um local de refúgio. E aí, nessa conversa, uma das pessoas que estavam no curso falou assim: já me fala onde é, porque quando começar a acontecer, eu quero estar lá. Então, mesmo a gente tendo Cristo no nosso coração, sabendo das coisas, muitas vezes a gente só tem... É até ruim falar isso, porque ter Cristo no nosso coração é maravilhoso, mas às vezes a gente só tem isso. Eu espero que vocês tenham me compreendido, que não é que isso é só, mas existe mais, né? É necessário buscar mais. É necessário não sermos apenas servos, como Jesus disse, mas nos tornarmos amigo dele e avançar de amigos, nos tornarmos irmãos, né? Como a palavra mesmo diz, existem amigos mais chegados que irmãos. Então, Daniel podia, no caso aqui, simplesmente se esconder. Afinal, tem um decreto, não quero, e o decreto era a morte, né? No caso, se você não cumprisse. E Daniel faz o quê? Daniel vai lá e se expõe. Ele mostra, cara, eu prefiro honrar ao Deus que eu sirvo do que ouvir um decreto de um rei que acabou de chegar. Uhum. Ele vai e busca Deus mais ainda. Assim, eu vou consultar Deus. E para os últimos dias, os dias que estão por vir, isso vai ser muito sério. Ao ponto de vamos ter que aprender a nos posicionar.
E a primeira coisa que a gente tem que aprender a se posicionar é em oração. Daniel, ele foi pego por estar orando. Então, precisamos pensar nisso para esses dias. Quando as coisas começarem a apertar verdadeiramente, qual será a nossa atitude? Nos esconder ou nos posicionar diante do Senhor? Nos posicionar diante de tudo que está acontecendo e falar: Senhor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Mesmo que eu seja preso, perseguido, levado à morte, obrigado. Sabe o que é interessante? Eu tô lendo ali Apocalipse para Isabelle, tentando explicar algumas coisas. E quando o Senhor abre o quinto selo, tem algo ali muito legal, que João vê todos que foram mortos por causa de Cristo, clamando por justiça. Então, eu acho bem interessante que eu expliquei para ela, que ali você vê todos que foram mortos, não em Cristo. Não é aqueles que, igual a gente, que aceita Jesus, tem uma vida com ele e tal, e aí tem a sua morte na velhice, vamos colocar assim, ou uma morte por doença, ou qualquer coisa. Não, são os mártires. São aqueles que, por causa do nome de Cristo, morreram. Aqueles que, por não negarem a Cristo, morreram. A eles foi dado o direito de clamar por justiça, clamar por vingança, clamar. E aí, quando a gente vai lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, Deus vai a Caim e fala assim: Caim, cadê seu irmão? Aí Caim arrogante. Cara, é maravilhoso que Deus fala com Caim e mesmo assim ele permanece arrogante. Caim fala assim: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Aí o que Deus fala para ele? O sangue do seu irmão clama por justiça. Então, todo aquele que por Cristo foi morto, além de ter um direito assim, cara, deve ser, o galardão deve ser dele bem maior, né? Vamos colocar assim, a sua posição no reino bem maior do que aqueles que viveram sua vida simplesmente por viver, mas que em algum momento aceitaram a Jesus, mas não viveram verdadeiramente a vida com Jesus, vamos colocar dessa forma. E ali, cara, o Senhor fala para eles assim, o Senhor dá uma honra para eles, dá para eles vestes brancas e fale: aguarde mais um momento, aguarde mais um pouco, porque ainda haverá outros que também morrerão por Cristo para se ajuntar a vocês, e aí sim virá a vingança do Senhor, cara. E aí a gente tem aqui Daniel se colocando diante do Senhor, mesmo diante a morte. Então isso traz coragem e ousadia que precisaremos para esses dias. Ou então, correr para nos esconder. Versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado nas covas dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Oh, maravilha! Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu
salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Então, o rei tinha Daniel ali por um cara especial, né? Tinha um cara ali especial, ele gostava de Daniel. E provavelmente o rei percebeu a armadilha que esses caras tinham feito. E aí o rei tenta de todas as formas salvar Daniel até o pôr do sol, argumentando de alguma maneira, ou então tentando, muitas vezes pode até ter tido uma conversa com o Daniel, a gente pode ver para frente, não sei se isso vai acontecer, mas esses homens não vão permitir que isso aconteça. 15. Mas os homens lhe disseram: lembre-te, ó rei, que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. E é interessante que eles colocam isso assim bem estrategicamente, né? Só 30 dias para que isso passe rápido. E eles também possam voltar a adorar os seus deuses, né? Mas eles não estavam preocupados, eles queriam derrubar Daniel. E o rei caiu, né? Versículo 16. Então o rei deu ordens. E eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Então, o próprio rei, sabendo que Daniel, sendo um judeu, adorava a um Deus diferente dos deles, tendo Daniel por conta, né? Tendo Daniel ali por um cara que o agradava, né? Ao ponto dele querer colocar Daniel como o grande governador do império, acima de todos os outros, assim como a gente vê com José. A gente vê esses caras querendo derrubar de todo jeito Daniel, e quando o rei não tem o que fazer porque ele não pode revogar o seu próprio decreto, mesmo que esse decreto tenha sido feito através de engano. Quando Daniel é colocado na cova dos leões, o rei fala que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Isso aqui me fez pensar mais além, né? Quando Neemias, que também servia ao rei, e Deus o levanta para reconstruir Jerusalém. Imagina se o rei Sírio, porque a gente viu aqui que talvez o rei Sírio e o rei Dário seja a mesma pessoa, não conhecesse esse Deus que Daniel servia. Se ele não tivesse visto esse milagre que vamos ver, se ele não tivesse visto Daniel sendo livrado, será que ele permitiria que Neemias voltasse a Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade? Talvez não. Então, Deus vai fazendo todas as coisas estrategicamente para quê? Para que os seus filhos sejam salvos, transformados e tenham e através da vida deles o próprio Deus seja honrado. No versículo 17, tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Então, olha o carinho e a atenção que o rei tinha por Daniel. Né? A gente pode colocar assim uma amizade ali, né, cara? Algo que realmente tocava o rei. E a gente pega ali, a gente viu que o rei, ele também já não era uma pessoa jovem, né? Era um rei de 62 anos. E ali ele tá ali, então, ele resolve não comer, não se divertir, ele tá angustiado ao ponto de nem conseguir dormir. Ele tá arrependido porque ele sentiu que ele estava fazendo uma coisa errada, né? Sim. Ele estava só se cumprindo um decreto que
não pode ser revogada. Aí ele ficou muito mal. Ele sentiu que foi enganado, né? Uhum. É a verdade. Ah, E aí, eu tenho um amigo meu que é muito massa, que ele costuma dizer assim que Daniel deu sorte de que quando ele foi jogado na cova dos leões, os leões naquela noite estavam em jejum. Clamando ao Senhor. Eu já vi alguém falando isso, pior que as pessoas que não têm conhecimento acreditam, né? Não, pior que o pessoal vai fundo e defende isso. Ah, os leões estavam em jejum, pô. E olha como Deus abençoou o jejum dos leões. No outro dia deu 2 em vez de um só. 2 não, né? Deu mais, porque não é só os leões que estão jogados, é toda a sua família. Toda a família vai. Então vamos colocar aí pelo menos, no mínimo, mais 6 pessoas. Ó, Era um valeu? banquete. Não Era um valeu? banquete pro leão. No outro dia, acabou o jejum. No outro dia, a hora que acabou o jejum, Deus honrou os leões, pô. Deu ali 6 no vez de 1. Ai, Deus é bom. A integridade, muitas vezes, é o fato de sermos incorruptos, não vai facilitar o caminho, né? Ao contrário, vai custar perseguição, oposição e até conspiração. Igual lá em Provérbio 27:4, fala sobre a inveja, né? Que a inveja é pior do que a ira, pior do que o ódio. E o tempo todo eles estão aqui com inveja de Daniel. É porque a nossa integridade tem que ser perante o Senhor. Sim. Infelizmente, a gente tem que ligar aquele botãozinho do dane-se os outros e colocar o Senhor em primeiro lugar, sempre. E aí, quando o Senhor está em primeiro lugar, o que falam ou pensam de mim não me importa. E já estamos vivendo numa crise de integridade. Sim, e aí o que me importa é o que o Senhor pensa de mim. O que qualquer um pensa de mim, tô nem aí. O que me importa é o que o Senhor pensa de mim. Por isso que quando eu digo aquela frase do Pablo, e muitas vezes é ofensiva para muita gente, mas quando eu falo isso, ela serve para mim mesmo, vai cuidar da sua vida. Então, quando você fala para uma pessoa vai cuidar da sua vida, tem gente que vai se sentir super ofendida. A Isabelle fica super brava. Mas é o quê? Para de se preocupar em o que o outro está fazendo ou não e vai olhar para você. O que você tem feito? O que você está fazendo? Porque às vezes você está apontando... É aquela velha brincadeira, né? Quando você aponta o dedo, tem mais 3 apontados para você. E é muitas vezes a mesma pessoa que bajula é a mesma que maquina o mal. E que tantas vezes executa o mal. É. Porque muitas vezes a pessoa ela só está ao seu redor para conquistar o que você tem. Sim. Então, por isso que os nossos olhos, assim como o de Daniel, precisam estar na onde? Voltados ao Senhor. Precisam estar sempre voltados a Deus. Quando a gente tem os nossos olhos voltados para o Senhor, não importa o que o sistema ou o que as coisas dessa terra vão fazer. É o que eu sempre digo, quando a pessoa quer fazer uma coisa ruim, ela olha para os lados. E ao contrário, né? Ela precisa olhar para cima. Ela fala, ninguém está olhando, mas esquece que lá em cima tem alguém registrando tudo. A integridade, ela não depende de ser vigiada, é uma questão de caráter, tá dentro. Mas é engraçado que esse tipo de posicionamento, não estou criticando, realmente a gente tem que ter posicionamento em Deus, né? Que Ele está sempre cuidando e nos vigiando, mas quando a gente é ensinado de uma maneira diferente, esse tipo de posicionamento de que Deus está anotando e cuidando tudo, traz muitas vezes para nós aquela teologia do medo. Sabe? Aquela que você tem que estar o tempo todo cuidando, porque parece que Deus é um Deus malvado. Não, ele tem que ser íntegro. Isso aí não pode despertar medo. Mas uma Está escondido integridade. atrás da moita, pronto para esperar você errar. A hora que você erra, ele aparece. Peguei. É melhor pensar assim, para ver se a pessoa dá uma. Mas isso é uma teologia do medo. Isso, aí a pessoa ela vai ser íntegra por medo e não por adorar ao Senhor. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né?
meu papai, eu posso tudo, né? Não é bem assim, é Mas um você Deus consegue entender? temível, soberano, ele também vai Mas você requerer consegue de nós. entender que eu prefiro que a minha filha me obedeça por amor do que pelo medo? Claro, não Eu tem prefiro medo. que ela me obedeça sabendo por que eu estou fazendo isso, do que pelo medo de ser castigado ou pelo medo de sofrer as consequências. Eu acredito que Deus é a mesma coisa. Ele deseja que nós obedecemos Ele por amor a Ele e não por medo das consequências que virão. Só que Exatamente. Eu obedecer pelo ensinamento, não. Eu gosto de estar dizendo Não, aí, mas aí você está por medo falando de na ser questão da repreendido criança, pelo, aí você pelo está homem. não, estou falando do adulto construindo. também, Eu porque já a estou maioria indo das além, pessoas. estou falando agora sobre gente grande, no Então, meio mas a maioria da das corrupção. pessoas, a maioria da gente grande servem a Deus por medo de ir para o inferno e não por amor a Ele. Você entendeu? Se você começar a procurar na igreja, tem muita gente dentro das igrejas que servem ao Senhor por medo de ir para o inferno e não por amor a Ele. Por isso que Jesus fala, É esse tipo de pessoas que não busca estudo, não quer aprender. e é o que tem muito. É. E esse medo aí diz que está fazendo, parece que está fazendo uma coisa forçada, né? É. Falar, se eu não fazer isso aqui, eu vou para o inferno. Quer dizer, ele não está ali no momento pensando em Deus. E Ele está muitas pensando vezes a nele. gente É o mesmo eu. coloca esse medo nas É o pessoas. eu, assim, ó, eu vou fazer isso por mim. Não é que eu estou fazendo isso aqui para Deus. Então, eu vejo dessa forma aí. Igual você está falando, tá corretíssimo. A pessoa fala assim, eu vejo eu. Você só preocupa com você? Não pensa em Deus. Então, é o medo que você está dizendo aí. O cara faz Então, por ele, não por Deus. é igual ler Apocalipse. Por que as pessoas não leem? Porque tem medo. Porque em algum momento na história Não entende, né? Não quer compreender, não quer estudar. alguém colocou medo sobre eles. O cara tem medo da verdade. E sabe o que é interessante? Apocalipse é só um pedacinho de toda a história. A escatologia sobre o fim do mundo e a volta do Senhor está em toda a Bíblia. São mais de 150 versículos falando sobre isso. E a gente fica preocupado com o Apocalipse. Aí você fala para mim assim, se Deus não tivesse preocupado em preparar o seu povo para a sua volta, por que ele escreveria na Bíblia? Não era mais fácil não ter escrito, já que não era para aprender sobre? Vamos continuar. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximar da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente... E, cara, essa palavra é incrível. Uhum. O próprio rei sabe Já pensou você que ser Daniel, reconhecido por ser uma pessoa que serve a Deus continuamente? Olha que coisa linda. todos os dias, 3 vezes ao dia, eu reconhecia Daniel. Pôde livrá-lo dos leões? Tipo assim, cara, esse teu Deus é tão poderoso ao ponto de te livrar dos leões, Daniel? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Que coisa linda. Contra ti não cometi mal algum, ó rei. Aqui eu volto de novo a falar: Deus não nos livra da tribulação. Deus não nos livra da perseguição, Ele nos livra no meio dela. Por que, Éder? Porque precisamos estar posicionados. Se o Senhor nos livrar da tribulação antes que ela venha, como vamos ser provados? Lógico, Deus conhece o nosso coração, mas você entende que se o rei Dario tivesse arrumado um jeito para que Daniel não fosse jogado na cova dos leões, Daniel não tinha glorificado a Deus com a sua vida,
E o rei não tinha visto quanto o Deus de Daniel é poderoso. Então, muitas vezes, quando a gente quer que Deus nos tire da tribulação, que a gente não passe por uma perseguição, que a gente não passe pelos problemas da vida, que essa teologia da graça exagerada mostra que a gente não está buscando verdadeiramente o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não nos tira a aprovação, Ele nos guarda no meio dela. Assim como o povo, quando estava saindo do Êxodo. Deus não tirou o povo do Egito para jogar 10 pragas. E sim, jogou as 10 pragas com o povo lá. Só que o povo estava guardado por Deus. Só que o povo não sofreu as pragas de Deus, mas sofreu a perseguição dos egípcios. Aqui como Daniel. Daniel não sofreu a morte por causa dos leões, mas ele foi jogado na cova. A perseguição a ele aconteceu. Ele foi entregue à morte, mas Deus o livrou no meio da tempestade, o livrou no meio da morte. Então nós temos um Deus que não tira a tribulação, mas que nos livra e nos guarda no meio dela. E se, Éder, Daniel tivesse morrido, glória a Deus do mesmo jeito. Esse é o nosso problema, sabe? A gente vive essa teologia da prosperidade, que mesmo a gente falando que a gente não vive, sempre tem uns tracinhos dela incutido em nossa mente, de que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E às vezes a vontade de Deus é que nem tudo dê certo. Jeremias estava pregando a verdade, foi jogado num poço de lama. Éder, voltando aqui no 18, ó, você viu que o rei, ele passou a noite em jejum. Sim, eu falei isso. E acordado. E provavelmente ele estava orando por Daniel também. Aí eu já não sei. Vai saber, né? Mas provavelmente podia estar clamando para o Deus de Daniel salvá-lo, né? É. Se, pedindo, colocando à prova, né? Como posso dizer. Versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova, onde quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Então, tipo, nem lutar com os leões ele não lutou, pois ele tinha confiado no seu Deus. 24. E, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, tipo assim, não é que eram gatinhos, não é que não eram leões ferozes. É muito bom o relato, porque se o relato tivesse acabado no versículo 23, existiriam pessoas que poderiam dizer que esses leões eram filhotes. E que Daniel conseguiu, de alguma maneira, enganá-los. Afinal de contas, Daniel era um mago. De alguma maneira, ele conseguiu enfeitiçar esses leões para que esses leões não atacassem ele. Então, a palavra, a Bíblia, cara, ela é muito boa porque ela se completa, né? Ela não pega esse momento aqui que, se a gente parar para pensar, se a gente for visualizar isso, é um momento terrível. É a Bíblia para mais 18, né, neste momento, que a gente vê o que, então, quando os filhos, os caras, as mulheres e os filhos são jogados, antes mesmo que eles caiam no chão, eles são atacados. Então, tipo assim, primeiro, não tinha só um leão, né? Então, provavelmente, pelo menos mais de 2, isso é certeza, porque fala leões. Mas aí a gente tem o quê? Mostrando que realmente eles estavam lá com fome. E que realmente foi um milagre do Senhor Daniel não ter morrido aquela noite. E os leões agradeceram pelo jejum, né? Entregaram o jejum quando entregaram Daniel, e a sua bênção chegou mais rápido do que eles pensaram. Ô, Éder, uma vez, né, numa
num estudo, a gente se perguntou, né, porque é forte, né, essa questão de os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões junto com as suas mulheres e os seus filhos. Aí, poxa, que forte isso aí, né? Não tem não parece que tem um tom de maldade aí, né? Aí, Uhum. aí o pastor pegou e falou assim, falou, gente, mas vamos lá, quem é que hoje, nos dias atuais, não acabam também pagando o preço pelas escolhas erradas, por exemplo, de um pai ou de uma mãe? É a mesma coisa. Então, o pai vai, faz alguma coisa que não é correta, está indo para um mau caminho, por exemplo, alguma coisa assim, e aí, de repente, acontece o quê? Uma infelicidade ali. Vamos pensar um cara que está começando a se envolver com droga. Aí ele faz umas coisas erradas lá, vem os caras, mata o cara, mata a família toda. Quem que pagou o preço? Toda a família, não foi só o cara. Então, isso aqui mostra para nós que as escolhas, né? Para a gente tomar cuidado, né? Porque viu que lá atrás eles mentiram, eles fizeram uma emboscada, né? Eles enganaram, eles deram um jeito de enganar, então eles mentiram. E aí toda a sua família pagou o preço. Hoje não é diferente. Se você escolhe ir para um caminho errado, sua família vai também acabar pagando um preço pelas suas escolhas, entende? Sim. Eu E é penso bem- que Dario foi tão rigoroso assim por conta da traição. Ele se sentiu traído. E aí aqueles homens deviam pagar com a vida e juntamente com eles a família. E tinha naquela época também, você vai ver muitas vezes famílias sendo mortas junto, que a gente tem lá na época de Corá também, quando Deus abre o chão e cai ali toda uma tribo praticamente, toda uma galera, né? Não é só Corá que é sugado pela terra, mas seus filhos são livres disso, né? Porque a gente vê os filhos de Corá depois escrevendo salmos. Mas por que, historicamente, quando você mata alguém, é necessário que você mate toda a sua família? Para que não haja também vingança depois. É, isso que eu tinha pensado. Testemunha e vingança. Então, Porque tipo se assim, tiver uma testemunha, com certeza, algumas famílias ali, se tem adulto na família, eles também, eles aprenderam aquilo que a gente aprende. Você não treina, não ensina seu filho no caminhar, então ele está sabendo. Se você está fazendo coisa errada, ele está sabendo que está errado, que você está ensinando errado. Aí, vai lá, você paga por uma coisa que você está fazendo errado, seu filho está sabendo. Ou ele vai querer vingar, então, não fica testemunha, ele também é culpado. Por que que ele não ocultou, tipo assim, ele sabia do negócio e falou assim, ô, não faz isso não, que tá errado, pô. Eu aprendi diferente. Então, a família com certeza sabia que esses caras erraram, mentiram pro rei. Então, vai todo mundo. É igual aquele negócio do sentinela. Você, se o sangue é derramado, se você avisou, você não vai pagar pelo sangue derramado, porque você avisou. Então, se você não avisou, você leva a culpa. é isso aí. E o que o Diego falou, eu também concordo, que é Uhum. a família paga o preço pelo o sacerdote da sua casa, pelo homem da casa, né? É. Então, vamos trazer. Hoje isso mudou muito, não vamos entrar nessa história, mas para aquela época, o homem era o responsável por todo o seu lar. Então, se ele cometeu um erro, cara, todos ali sabiam e todos vão pagar o mesmo preço. E também para que não haja desse filhos crescerem e criarem um complô, querer trazer uma vingança pela morte de seus pais. Então, tem esses dois lados, né? Então, precisamos trazer para hoje, pensar que atitude que eu estou tomando, essa atitude vai trazer uma consequência boa ou ruim para minha casa, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos.
Igual um homem que se embriaga e ao chegar em casa bate em sua mulher. É uma escolha dele que está trazendo consequências para a sua família. Agora, um cara que busca o Senhor, que está centrado nele, frequenta, estuda, ele também traz consequências para dentro dessa casa. E muitas vezes consequências boas. Lógico, vai ser sempre bom? Não, vai haver dificuldades, vai haver lutas. Mas se ele está firmado no Senhor, a batalha é outra, né? Isso Então, aí foi um pagamento à vista, né, Éder? Porque o pecado de Davi foi pagado às prestações. Ele falou assim, a espada vai ficar sempre dentro da tua casa, não sairá de dentro da tua casa. E o pecado dele foi longo, longo, longo. Tipo assim, que a sua linhagem não tem continuidade. Ali muitos em Reis, você vê que o pagamento ali sempre é as prestações. A sua linhagem não vai ter continuidade. mas Tem por casos que quê? a pessoa morre jovem, e esse aí, do caso do Daniel aí, a família foi um pagamento à vista, não foi a prestação. Mas aí a gente tem o Senhor, né, nessa história. Uhum, É exato. o Daniel. Davi era com o Senhor, né? Era com o Então, o Senhor. Senhor não ia o eliminar naquela hora, mas ele precisava Exatamente. também, Deus precisava mostrar a sua justiça, que ele precisava pagar o preço pelo que ele fez, né? Exato. E aqui já não, os caras não temiam ao Senhor. Então eles pagaram na hora ali. Já afinal de contas, os leões precisavam comer, né? Estavam de jejum. Versículo 25, para a gente encerrar. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas, e todas as terras, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Cara, olha que maravilhoso. A gente vê Nabucodonosor honrando ao Deus, e agora a gente vê o rei Dário, o rei Círio também honrando ao Deus vivo. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O teu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado do rei Dário e do rei Círio, o persa. Então a gente tem aqui mais um rei honrando a Deus por causa do testemunho dos seus servos. Ou no caso, o testemunho de Daniel. Mas quantas vezes a gente já parou para pronunciar e pensar sobre isso? Que nós servimos a um Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído. E o seu domínio jamais acabará, e ele livra e salva quem ele quiser. Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele tem poder para fazer e para livrar-nos de todo mal. Isso é uma oração. Eu estava conversando ontem com um amigo na célula, eu falei assim, sabe qual é o problema das orações? É que não aprendemos a orar. E eu trago essa culpa para muitas vezes para as lideranças das igrejas. Como que o Éder aprendeu a orar? Vendo os outros orar. Mas ninguém nunca pegou e falou para mim assim, vai na Bíblia. Na Bíblia tem várias orações. Na Bíblia, vai pegar o Pai Nosso e não fazer o Pai Nosso de uma reza, mas pega e entenda cada parte do Pai Nosso que você vai entender a oração que Jesus queria trazer. Vai em João 17, que lá tem a oração de Jesus, entende qual foi a oração. Pega Salmos, pega o próprio Apocalipse, vai estudando, cara, você vai vendo cada oração, cada texto que você pode começar a sua oração diante disso. Então, precisamos do que hoje? Aprender a orar. O que aprendemos com Daniel?
confiar no Senhor o tempo todo. O tempo Eu todo. tenho aqui 4 coisas que colocaram ele na cova dos leões. Foi a inveja, lá no versículo 3 até o 5, a malícia, do versículo 6 até o 9, a sua devoção, que foi do 10 ao 12, e, e para que a sua inocência fosse conhecida, do 20, do 22. Então, assim, nós estamos sendo observados por todos os lados, né? O tempo todo. Mas é possível ser íntegro O tempo todo. o tempo todo. Enquanto cuidamos da nossa integridade, Deus cuida das nossas coisas. Deus defende a nossa causa contra os nossos inimigos, né? Sabe, Nada permanece oculto. Deus nos exalta. O nome de Deus é exaltado. sabe como a gente permanece íntegro? Quando a gente cuida da nossa vida. Isso. Isso. Quando a gente para de... A gente tem que usar aquela palavra dane-se, né? Dane-se. Pronto, cada um cuida da sua vida. Então, quando a gente para de ficar se preocupando em cuidar da vida dos outros, não digo em se preocupar com a vida dos outros, Sim. Uhum. mas se preocupar em ficar dando palpite ou vendo que se o que ele está fazendo é certo ou errado. Querer ser juiz, né? Quando se colocar no lugar de Deus. Isso, as coisas não andam. É. Precisamos o quê? Cuidar das nossas vidas. Como que eu cuido da minha vida, Éder? Começa buscando o Senhor. Isso, vai ler a Bíblia, vai orar. Isso que a gente faz todo dia às 5 da manhã é o início de cuidar da nossa vida de manhã. Estou privando o meu corpo de um sono para que eu busque ao Deus verdadeiro. E, cara, a palavra própria diz, naquele estudo que eu fiz, Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo o seu sacrifício, e Ele é justo e vai te honrar com isso. E o caixão gruda. Buscando isso, não é esse a intenção, mas eu faço isso querendo ter mais intimidade com Deus, porque se não fosse Deus, para que eu faria? Entende? É igual Daniel. Orar 3 vezes numa janela onde todos poderiam ver. Ele estava fazendo isso para se exibir? Não, para mostrar quem era Deus na vida dele. E ele foi, e o que Deus fez? Honrou Daniel. E Deus, ao honrar Daniel, quem foi honrado? Deus. Então, quando a gente pega aquela oração que Jesus fala assim, ó, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei, a gente para aí essa leitura. Só que lembra que a Bíblia tem sempre um desde que, ou e se. Então, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei, desde que o Pai seja glorificado. Então, tipo assim, não é tudo que você pede, Deus é obrigado a te dar. Mas tudo que você pedir, se em teu coração for para que o Pai seja glorificado, com toda certeza eu te darei. Entende? Então, o sentido da nossa vida, se a gente parar para pensar, é que Deus seja reconhecido e glorificado em nossas vidas, para que outros possam ver a sua luz em nós. Simples assim. Só que para isso precisamos o quê? Ter uma vida íntima com o Senhor. Como diz aqui Daniel, continuamente. E muitas vezes a nossa vida religiosa, ela é continuamente no domingo, porque o resto da semana eu tenho que trabalhar, fazer minhas coisas. Aí no domingo, dia sagrado do Senhor. Não, e durante o dia da semana, esquece que para a igreja. É crente, que é salvo. Você entende? Então, porque domingo é o dia escolhido do Senhor. Domingo é o dia sagrado do cristão. Esse dia eu preciso parar tudo e ir para a igreja para me encontrar com o Senhor. Aí eu sento naquele banco e, pô, mas aquele louvor tá ruim. Essa música, ó, aquele cara tá desafinando. Ah, que mensagem sem vergonha. Pô, mas
Já foi 1 hora de mensagem, não vai acabar nunca? Além de não buscar o Senhor continuamente, quando vai na igreja domingo, fica murmurando, fica reclamando, não cultua ao Senhor, não adora ao Senhor. Por quê? Porque já não faz isso continuamente. Você acha que vai fazer no domingo? O que você faz na igreja domingo é um reflexo do que você faz toda semana, a semana inteira. Se a semana inteira você reclama do seu chefe na sua casa, domingo, a hora que acabar o culto ou a missa, você vai chegar e reclamar do líder para sua família. Por quê? É hábito. Infelizmente, um mau hábito. Então, precisamos alterar isso. Quando a nossa vida é continuamente buscando ao Senhor, tendo essa essência do Espírito, essa sede por conhecimento, quando o Senhor vem, e quando a gente vai a um culto ou uma missa, não importa, é diferente. E quando a gente está com o coração entregue, num lugar que todos estão com o coração entregue, você sente o mover e a presença do Espírito. Só que olha que interessante. O Espírito está movendo e falando com a pessoa na sua frente e você pode não estar sentindo nada. Por quê? Porque a sua vida não tem isso. E aí a gente quer avivamento, a gente quer milagres, a gente quer cura, a gente quer transformação. Mas a gente não sabe como. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Não busca a palavra, não busca no Senhor. Se não há busca, não tem milagre, não tem transformação. Então precisamos estar consciente dessas coisas. Fechou, gente? Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês algo que eu vi. Não vou conseguir. Atualização. Aqui, ó. Olha essa oração. Vocês estão vendo? É que a tela mudou. O menininho com o microfone? Uhum. Sim. Então, isso aqui foi um evento, se vocês verem aqui, de 12 horas, que aconteceu no sábado, dia 23. Foi uma assembleia solene. Você vai ver ali atrás dele pastores idosos, velhos, né? Uhum. E eles estão clamando e estão orando, e a igreja permaneceu por 12 horas sem parar. Então não teve comida, não teve nada, todos ali em jejum, clamando e buscando ao Senhor. E neste momento, depois que um pastor já de idade deu a palavra, uma palavra incrível, depois se vocês quiserem assistam, eles chamaram crianças para orar. Porque qual que é a ideia? O derramar do Espírito Santo, Joel 2, é sobre as famílias. Já pararam para pensar nisso? Porque ele fala de crianças, jovens e idosos. E aí, quando colocou as crianças ali para fazer, não eram para as crianças orarem. Mas olha o que essa criança fez. Eu vi no dia que você mandou, rapaz. Deus Pai, muito obrigado por esse dia santo, Senhor, que o Senhor nos deu de presente para te adorar. Que o nosso coração de filho se renda aos nossos pais, Senhor. Que a gente possa obedecer eles com alta intensidade, Senhor. Que a gente possa saber nosso lugar de filho, Pai. Que a gente não queira 100% cima dos nossos pais, que a gente possa se submeter a eles, Senhor, porque a liderança deles é a liderança de Deus sobre nós. Que o Senhor possa vir nas nossas casas e usar o teu amor na mesa, Pai, com os filhos aos pais, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Show. Consegue entender que isso não vem do nada? Nossa, que lindo. Isso tem a ver com a mesa. Isso tem a ver com pais que discipulam seus filhos.
essa oração não é uma oração de uma criança que nunca ouviu falar. É uma criança que faz essa oração continuamente. É uma criança que tem esse ritual de orar e buscar ao Senhor. Ao ponto dela estar ali, pegar o microfone e no meio de uma igreja cheia, não se envergonhar de buscar ao Senhor. E muitas vezes, quando a gente está num grupinho pequeno, se alguém pede para você orar, você treme na base e não faz. Então, precisamos entender, Deus está fazendo algo. E a gente tem que escolher, queremos participar disso ou ficar de fora? Queremos estar na frente de batalha do Senhor, que não tem a ver com pegar em armas, e sim é espiritual, ou nos esconder em cavernas, ou em montanhas? A escolha é toda nossa. E aí, só que para aqueles que têm filhos pequenos, netos, como queira, coloque o Senhor no coração deles. Ali como está em Deuteronômio 6, versículo 7, ensine eles insistentemente, na mesa, em casa, de manhã, de tarde, de noite. E eu acredito que a gente tem hoje uma geração muito falha, porque os pais da década de 90 falharam muito nisso. Porque a tecnologia veio, a TV veio de uma maneira que engoliu as casas. E essas coisas de sentar à mesa com o filho foi se perdendo. Foi se perdendo ao ponto de hoje ser necessário relembrar de como a mesa é importante. Aí você vai falar assim, Éder, mas eu não tenho tempo de almoçar com os meus filhos. Nem de jantar. Acorda todo mundo e toma café da manhã junto. Ah, mas eu saio muito cedo. Então janta todo mundo junto. Cara, pelo menos uma vez por dia você precisa sentar à mesa com seus filhos. Precisamos voltar à essência. E quando a gente fala assim de voltar à essência, é voltar a entender o que a gente faz para os nossos filhos é o que vai ser eles no futuro. São as nossas escolhas. Quando a gente vê uma criança cara, isso é se posicionando, porque ninguém falou, você vai orar. Ela falou, eu posso orar. Ela sentiu o desejo. Não foi alguém que impôs. Ela quis orar. Então precisamos voltar a isso. Precisamos voltar à essência, aclamar ao Senhor, buscar o Senhor. E precisamos aprender a orar. Ah, Éder, quer dizer que eu não sei orar? Não sei. Não conheço a vida íntima de cada um. Mas precisamos, quando eu falo aprender a orar, é aprender a orar à vontade de Deus e não a nós. Nós desejamos e queremos muitas coisas. Mas a gente alguma vez já perguntou para Deus se é isso que Ele quer para nós? Vamos encerrar então? Dona Leonilda, a senhora está aí? Pode orar para a gente, para encerrar? Tudo bem. Amém. Pai amado, Pai querido, aqui estou, Senhor Jesus, participando dessa reunião, Pai, a qual a tua leitura, Senhor, tem falado continuamente conosco, Senhor. Ó Jesus, que nós possamos ser, Senhor, igual a que fala Daniel, Senhor, que ele orava continuamente 3 vezes ao dia, que nós possamos ter, Senhor Jesus, essa direção, meu Pai, esse desejo, papai, coloca em nossos corações, Senhor, de buscar a Ti, Senhor, continuamente. Nós precisamos, Senhor, de Ti, porque nós estamos vivendo, Senhor, nos últimos dias, Senhor amado. Sabemos que muitas coisas têm acontecido, Senhor Jesus, e o Senhor está nos preparando, está nos alertando, meu Pai. Pai, abençoa, Senhor Jesus. Pai, a cada família, Senhor, aqui nesse lugar, nesse recinto, meu Pai, nessa reunião, as famílias, Senhor. Pai, a cada chefe de família, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada tio, a cada sobrinho, Senhor. Pai, é que nós te pedimos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender
cada dia mais de Ti, Senhor. É de Ti, Senhor, que nós possamos aprender, Pai. Fica conosco, Senhor, essa manhã. Abençoa o nosso dia, aonde nós colocamos a planta do nosso pé, a nossa mão. Sabemos que o Senhor é presente, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E com essa oração a gente finaliza essa leitura. É maravilhoso saber como Deus cuida de nós e nos livra no meio da tribulação. Que Deus possa te abençoar e que você possa buscá-lo cada vez mais e entender que precisamos ter intimidade com o Pai todos os dias.